Essa safada vive uma vida feliz, segura e calma com seu marido bonitão e filho, mas a pilantra decide arriscar tudo quando esbarra com esse francês safado metido a galã dos anos 80, e os dois começam um caso. O que ela não imaginava era o que ia acontecer após seu segredinho sujo ser revelado. Você vai assistir comigo. Infidelidade, filme de 2002. Agora clica no like aí. Obrigado. O filme começa nos apresentando a Connie, seu marido Edouard, e filho, Charlie. Família linda e feliz. Edouard sai com o filho, mas após ver a ventania lá fora, diz pra Connie não sair hoje. Ela diz que vai ajudar umas amigas com um leilão. Aliás, é dona de casa. Contrariando o conselho do marido, ela vai pra rua. E olha só essa ventania. Parece mais um furacão. Além da rua tá bem limpinha, né? No meio dessa bagaceira toda, ela acaba esbarrando com Paul. Numa ceninha mequetrefe, ela se desculpa. Ele ajuda ela com o entulho que estava carregando. Connie pede ajuda para pegar um táxi. O galã não consegue. E desiste. Vendo que na batida, ela machucou o joelho. Paul a convida para casa dele, que é pertinho dali. Ainda falou que não é nenhum psicopata. Mas se fosse também não diria, né? Como não tem amor à vida, ela aceita. Eles sobem a escada. Porque o elevador tá quebrado. Isso é muito relevante no final. No apartamento do cara tem livro para todo lado. Ele diz que os vende. Connie vai para o banheiro se limpar. Enquanto isso o galã faz chá para os dois. Ela volta e diz que o lugar é incrível. Se ela ver um chiqueiro de porco, vai dizer que é um hotel 5 estrelas. Ele diz que o apartamento é de um amigo. Ela pede para usar o telefone. Enquanto fala com o filho, o francês coloca gelo no ferimento dela, cheio das intenções. Após a ligação, Paul dá um livro de presente a ela. Manda abrirem uma página e lê uma baboseira sobre tomar vinho e aproveitar o momento. Connie gostou. Ela volta para casa e briga com Charlie por tá vendo WWE. Ela mostra o machucado e o menino tira uma foto. O marido pergunta o que aconteceu. A mulher conta que o vento a derrubou e diz que um sujeito bonzinho ajudou ela. Edouard pergunta se era bonito. Os dois sorriem. Ele pergunta o nome do cara para agradecer pela ajuda com um vinho. A esposa continua sorrindo. À noite ela esconde o livro, que não contou que recebeu. Os dois brincam com uma câmera de forma romântica. Mas o filho empata a corda gritando. O pai vai ver o que ele quer. De manhã, após o marido e filho sair, ela fica sozinha em casa e decide ler o livro do galã. Um papel cai de dentro com o número dele. Até o cachorro julgou. Quer entender como ela não percebeu que tinha algo estranho. O número já estava no livro desde sempre. Então ela sai para fazer sei lá o que. Passa por telefones e decide ligar para o francês. Ela agradece pela ajuda. Ele pergunta se ela tá por perto e a chama para seu covil. Ele recebe ela cheio de gracinha. Paul pergunta em francês, quer tirar alguma coisa? Ela faz essa cara aí, que já diz tudo, né? Ele fala que se refere ao casaco. Nesse chiqueiro nada funciona direito, né? Ele serve um café pra casada, pega na mãozinha casada dela, e põe os dedos casados dela em cima de um livro para cegos. Finge saber ler, e a mulher quase desmancha. Os dois ficam de mãos dadas. Até ela decidir ir embora, ela vai até o trabalho do marido, dar um presente pra ele. Parece que a consciência tá começando a pesar, não é mesmo? Ela fala sobre o leilão, e para fingir que realmente está trabalhando nisso, diz que vem conversando com Bob para ele fazer uma doação. O marido fica surpreso. Bob deve ser mão fechada. Já em casa à noite, Edouard percebe que tem algo estranho com a mulher. No dia seguinte ela volta a ver o francês pilantra. Os dois dançam. Ela pergunta quantas namoradas ele teve. O cara diz que só 2. Ela não acredita. O clima esquenta, mas antes de acontecer qualquer coisa, ela diz que isso é um erro. O francês diz que erros não existem, então o fogo no rabo toma de conta, e os dois se agarram. Voltando para casa no metrô, ela tem vários flashbacks do momento, e acaba tendo que ir no banheiro se limpar. Rapaz, que mulher assanhada. No trabalho Edouard encontra Bob, e pergunta sobre a doação, mas o cara diz que não conversa com Connie há meses. O maridão diz que se enganou. Em casa à noite eles conversam. Então Edouard pergunta se a esposa o ama. Ela diz que sim, mas o burro não pergunta sobre Bob. Ela sai e olha feliz para um globo de neve. E minha gente, o que ela faz com esse globo de neve? Mostra o quão desalmada é essa mulher. Só esperem para ver. Alguns meses se passam com ela, levanta a vida dupla. Enquanto dorme com um amante, ele desenha uma flecha em direção à felicidade. Mais tarde os dois vão almoçar juntos. No meio do restaurante ele mete a mão na calça dela, e a conversa continua naturalmente. Os dois se beijam. E Bill, que trabalha com Edouard, vê toda a cena. À noite o marido vai tomar banho com a esposa, e ela quase infarta ao ver as flechas que o amante desenhou. Mas consegue disfarçar.
Eduardo pergunta sobre a música tocando. Detalhe que é a mesma música que ela dançou com o amante. Que mulher psicopata, minha gente. O maridão quer encontrar a felicidade dentro da banheira mesmo. Mas a rapariga diz que tá com frio. E vai deitar. Depois de tanta visita ao francês, deve tá assada. O coitado do Eduardo fica triste na banheira. No outro dia ele chama Connie para almoçar, e ela dá 1000 desculpas, dentre elas essa daí. Então ao meio-dia. Eu vou ter fome ao meio-dia? Ele vê a vestimenta dela, e cai a ficha. Eduardo percebeu que está casado com o capeta. Ele diz que vai esperar a mulher fazer tudo para os dois almoçarem juntos. Depois de pensar muito, ela inventa uma limpeza de pele no salão. Eduardo desiste, beija o capeta e sai. Mais tarde ele liga para o salão, para ter certeza que a mulher vai mesmo. Porém acontece o que ele já sabia, não tem reserva no nome de Connie. Enquanto isso a rapaz vai suspirando ver o amante, porém é interceptada por duas conhecidas, e acaba tendo que ir lanchar com elas para disfarçar. Ela liga avisando ao amante, e minutos depois ele aparece lá, olha a cara dela. Os dois vão para o banheiro. E lá fazem saliência loucamente. Depois ela volta como se nada tivesse acontecido. A coroa chama atenção para o francês. E a outra amiga diz que basta ele olhar para ela, para a mulher entregar onde desse o careca. Isso porque a casada viu. Ela diz que ninguém ia saber. E isso seria só para abrir seus horizontes, comparando com aulas de cerâmicas. A coroa traz a rapaz para a realidade. E diz que sempre termina tragicamente, mostrando que também já chifrou o marido. Que trio, hein, minha gente? Connie só olha, mais tarde volta pro amante, tem a velha conversa dizendo que é errado, mas termina se declarando, e sem roupa. No trabalho Eduardo demite Bill por estar sondando outros empregos sem falar nada com ele. Bill com raiva, mande ele prestar atenção na família, porque não sabe o que tá acontecendo. Eduardo fica assim, e contrata um detetive para seguir a esposa. O conselho foi bom, não é? Em casa Connie não consegue fazer seu único trabalho, ser uma boa dona de casa, queimando toda a comida. No jantar Eduardo diz que fará uma viagem a trabalho no dia seguinte. A rapaz compra até lingerie nova para ver o amante. Os dois fazem saliência no cinema, andam de mãos dadas. A mulher não liga mais para nada. E o detetive só de olho. Depois de ter o capô amassado milhões de vezes, ela lembra que tem um filho e esqueceu de buscar na escola. Em casa ela chora sem saber o que fazer, e Eduardo vai encontrar-se com o detetive. Ele fica desolado ao ver as fotos. Se você tá com pena desse coitado, deixa o like no vídeo. A vida desse capeta agora é chorar. Ela decide ir falar com o francês, dirigindo igual louca. Chegando perto da casa dele, o vê agarrando com outra mulher, e os segue. Ela vê os dois de chamego, e já chega dando um pescotapa no galã. Ele a pega, e leva pra casa. Connie cobra fidelidade. Vocês acreditam nisso? Fidelidade. Paul fala que era só uma amiga. Ele agarra ela no corredor. Ela luta para não sair dos braços dele. Diz que o odeia. E no final fica implorando para Paul afogar o ganso. Que raiva desse capeta, rapaz. Enquanto isso Eduardo vai até a frente do prédio do pilantra. Espera Connie sair. E ele entra. Se apresenta como marido de Connie. O pilantra não sabe o que dizer. Eduardo pede para entrar. Paul oferece vodka para ele, dando uma leve encarada numa faca. Paul conta como conheceu Connie, falam um pouco dos encontros, e diz que às vezes falam sobre Eduardo. Ele quase perde a compostura, mas anda pela casa, e chega ao quarto. Ele vê o globo de neve. O mesmo que Connie pegou aquele dia. Paul diz que recebeu de presente, e Eduardo diz que ele que deu a Connie. Se essa mulher não for o demônio, ela é parente próxima. Eduardo fica nervoso e começa a chorar. Diz estar passando mal. Paul baixa a guarda. E tome safado. Eduardo racha a cabeça dele com o globo de neve. Ele nem reage, só aceita o destino que lutou tanto para conseguir, e cai igual bosta no chão. Eduardo limpa os vestígios dele. Então ouve o telefone tocar. Connie grava um recado dizendo que quer terminar. Não vai mais encontrá-lo por causa da família. Acho que agora tá meio tarde, né? Eduardo termina a limpeza, apaga o recado, embrulha o galã num tapete e arrasta para fora. Porém o elevador quebra. Ele fica desesperado. E olha a força desse homem, rapaz. Levantou o francês como se fosse um boneco. Após sair do prédio, o guarda no porta-malas. E vai ver a apresentação do seu filho na escola. Após esse momento de paz, quando está levando o filho para casa, um carro bate na sua traseira. O porta-mala fica meio aberto. Ele se desespera para fechar, e de forma nada suspeita, fecha, na força do ódio, e vai embora, sem ligar para o prejuízo.
No meio da noite ele sai e deixa o corpo de Paul em um lixão. Depois volta para sua amada. De manhã Edward tá tão atordoado que troca até os sapatos. Connie tenta entender o que tá acontecendo, mas ele disfarça e vai trabalhar. Mais tarde a polícia vai até a casa do casal fazer perguntas sobre Paul, pois a ex-mulher deu queixa do desaparecimento, e eles chegaram até ela, porque Paul tinha o nome e telefone dela anotados na casa. Ela mente para a polícia fazendo parecer que sua relação com Paul era apenas de vendedor e cliente, mesmo sem ter comprado nenhum livro. Mais tarde a família sai junto. Connie conta sobre a polícia. Edward finge não saber de nada, e faz várias perguntas sobre o desaparecido, e a relação dos dois. Connie mente sobre tudo. No lixão, 10 dias depois, um trabalhador encontra o corpo do francês. A polícia volta novamente à casa do casal, e contam as novidades. Eles perguntam onde Connie conheceu Paul. Ela fala sobre uma escola de arte, e Edward mente junto com a esposa. Ela fica surpresa, mas ele diz que não conheceu Paul. Os policiais fazem mais perguntas. Connie se sai minimamente bem. Parece que os policiais não investigaram muita coisa, porque a única pista que tem é o número de Connie, um luminol e uma busca por DNA no apartamento do francês. Iria revelar bastante coisa, né? Edward bota os policiais para irem embora, e vê de longe a tristeza da esposa com a notícia. Mais tarde na lavanderia, ela encontra as fotos do detetive, em uma roupa do marido. Connie quase infarta. E volta para casa. À noite em um jantar com amigos, uma das amigas mexe nos globos de neve, e Connie percebe que o que ela deu de presente a Paul está lá. Edward percebe o olhar dela. Mais tarde a sós, ela pergunta o que o marido fez com Paul. Ele responde revoltado com ela, dizendo que fez tudo pela família, e a capa jogou tudo fora por causa do fogo no rabo. Diz que não queria dar fim ao amante, mas sim à traidora. Os dois choram. Edward diz que a odeia. Durante a madrugada Charlie vai até a mãe mostrar que mijou na roupa. Tem nem vergonha. Com 10 anos nas costas fazendo isso, rapaz. Vira homem, pô. Ela ajuda ele, e diz que apesar de tudo, papai e mamãe amam ele. O coitado deve ter pensado que ela falou isso porque ele desagou nas calças. Dias depois a família feliz está na sala fazendo nada. A pilantra abre a arma do desvivimento, que por acaso, também era presente de casamento. Lá tinha um bilhete de Edward, falando para abrir só depois de 15 anos de casados, com uma foto da família, e uma dedicatória à esposa. Parabéns, Connie. Você é a melhor esposa que um homem bom poderia ter. Depois disso ela queima as fotos com o amante. E imagina como seria se tivesse feito diferente quando conheceu o francês. E vou dizer a vocês como seria. Seria a mesma coisa porque essa mulher é uma p... Se não fosse com o francês, era outro. Quem concorda deixa o like. Edward chega, e diz que vai se entregar. Connie não quer, e diz que podem fugir juntos. Mas Edward tem princípios. Dias depois eles aproveitam o leilão que ela deveria ter ajudado a organizar. Após acabar, o casal se declara um para o outro. Ela o chama para fugir novamente. Ele parece concordar, mas vemos que está parado em frente a uma delegacia. Quer saber se Edward se entregou? Vai ficar querendo. Porque o filme acabou. Agora me conta aí. Gostou do filme? Do resumo? Ficou com ódio da Connie também? Mulherzinha do capeta, né? Agora vou lá olhar o que vocês comentaram. Fui.